Segue-se a oração de sapiência por Hermano Sanches Ruivo. Hermano Sanches Ruivo nasceu a 23 de maio de 1966 em Alcaíns, Portugal. É consultor e autarca eleito. Formado em Direito Internacional, preside a ativa Grupo de Amizade França-Portugal das Cidades e Coletividades Territoriais, assim como a Associação Beirões de França. Militou no movimento associativo em volta das temáticas da Europa, da solidariedade, da defesa dos direitos humanos, da cooperação internacional, da juventude e da lusofonia. Presidiu a Associação Cap Magellan, maior associação de jovens lusodescendentes em França, e a Coordenação Nacional das Coletividades Portuguesas de França, com mais de 900 associações franco-portuguesas. Nas eleições autárquicas de 16 de março de 2008, foi eleito vereador da Câmara de Paris nas listas de Bertrand Delanoë e tornou-se assim o primeiro conseiller de Paris, vereador franco-português para a cidade de Paris. Foi eleito vice-presidente da Comissão das Relações Internacionais. Nas eleições de 30 de março de 2014, foi reeleito vereador da Câmara de Paris e entrou na equipa executiva de Anne Hidalgo, como vereador executivo para o Pelouro dos Assuntos Europeus. Casado, tem 2 filhos gêmeos. Vem com muita regularidade a Portugal, partilhando o tempo entre Lisboa, Figueira da Foz, Castelo Branco e Proença Nova. O reforço significativo das ligações entre Portugal e as suas comunidades no mundo, promovendo uma diplomacia das cidades, é um dos seus principais temas de trabalho e ação. A cidadania e o incentivo à inscrição nas listas eleitorais dos portugueses em França constitui um dos principais objetivos deste mandato para a maior visibilidade da comunidade portuguesa. Hermano Sanches Ruivo é este ano convidado para proferir a oração de sapiência enquadrada no tema eleito para as comemorações do Dia do IPB, Comunidades Lusófonas na Diáspora e Lusodescendentes. Temos, pois, o prazer de ouvir de seguida Hermano Sanches Ruivo. Alors, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les maires, Madame la députée, Tito, cher Tito Paris, Mesdames et Messieurs les autorités religieuses, militaires, policières, chers étudiants, étudiantes, chers Tounesh, Tona. Merci pour cette invitation. Je suis particulièrement heureux, Monsieur le Président, d'être ici avec vous. Bom, basicamente, como é a tradição francesa que todos os eleitos franceses têm que falar francês, respeitei a tradição. Mas como sou justamente lusodescendente e muito amante de Portugal e da lusofonia, vou tentar dizer algumas palavras em português. Também deu para me perceber que vocês falam muito menos o francês que antigamente, o que me coloca, de uma certa forma, num equilíbrio, porque assim já tenho mais liberdade para dar alguns pontapés na gramática. Mas, nisso tudo, muito feliz, realmente muito feliz. Senhor Presidente, devo dizer que é a primeira vez que eu recebo, e infelizmente penso que outros também estão nessa mesma realidade, de ser a primeira vez, ou nunca terem sido convidados a prestar essa oração sapiência sobre a questão das comunidades. Bem-haja. Porque, de facto, por ter, como muitos de vocês aqui presentes, assistido a centenas de aulas, muitas vezes colocava a pergunta, se eu tivesse que resumir tudo o que eu ouvi em uma frase, o que é que eu iria dizer? Quando a aula era chata, ainda era mais difícil. Obviamente, quando era interessante, ainda era mais complicado. Ou mais fácil. Agora, eu vou tentar dizer apenas essa frase e depois desenvolvo o que eu acho pertinente no que também foi já apresentado pelo Sr. Presidente. Porque, de facto, se eu tivesse que resumir a resposta a qual é o interesse em desenvolver ligações com as comunidades portuguesas,
eu quase que iria apenas responder: nós somos todos membros da mesma família. Mas atualmente a família está desunida. A família está cada uma no seu canto. As ligações que existem entre a família, e nós não escolhemos a família, escolhemos os amigos, não escolhemos a família, mas a família é de facto o aspecto, a força mais consequente. Portanto, se eu tivesse que resumir e deixar sobre tudo o que eu vou dizer alguma coisa de mais consequente, eu apenas queria dizer que as comunidades portuguesas, e a minha conclusão será sobre a lusofonia, é que somos membros da mesma família, mas que atualmente não atuamos como família. E porquê? Bom, eu vou dar essencialmente, e peço desculpa por isso, os exemplos da França. Primeiro porque são aqueles que eu conheço mais, mas também porque eu acho que a França, tendo em conta a importância da comunidade portuguesa, também faz sentido. E também estou a dar a possibilidade de convidarem, nesse caso, membros das comunidades da Austrália, da África do Sul, da América do Sul, da América do Norte, porque a Europa trato eu, o resto é esse o meu ploro. Falar das comunidades é relembrar, e é engraçado porque eu não concordo com os seus números, mas os seus números são bons, são verdadeiros. E os meus também não são errados. A questão é que, como não há estudo suficiente sobre essa realidade, cada um de nós pode dizer que tem razão. Mas também não é bem essa a preocupação. Portanto, eu concordo, basicamente, sobre o facto de que existem 11 milhões de portugueses. Acho que aqui estamos todos de acordo. Sobre o facto de existirem, fora de Portugal, na Europa e, portanto, no resto do mundo, 2 milhões e meio, 5 milhões, mas eu digo 11 milhões. Portanto, não concordamos sobre os números. Mas eu digo, se são 11 milhões de portugueses aqui, dentro do território, já não devem ser menos de 11 milhões os que, por terem nacionalidade portuguesa, por terem uma ligação forte a Portugal, também devem ser considerados como membros da nossa comunidade total, que é Portugal. E o engraçado, e eu vou pontuar com alguns exemplos, porque é uma maneira de fazer ligação com o que vocês também já ouviram, porque cada um de vocês aqui tem forçosamente um membro nas comunidades portuguesas. Todos. Levanta a mão aquele que não tem nenhuma ligação, ninguém, nenhum membro da família, imigrado, de perto ou de longe, há 100 anos, há 50 ou nas últimas ondas de imigração. Ninguém levantou a mão. Mas é óbvio. Portanto, eu vou tentar fazer a ligação com algumas realidades. E uma delas é a bola. E é engraçado porque eu começo com isso. Quando a seleção portuguesa faz campanha para fora a dizer 11 milhões de pessoas a apoiar a seleção nacional, nós estamos nas comunidades e dizemos assim, então e nós? Porque se há uma coisa que é verdade, e é verdade para todas as seleções nacionais, de resto, a Seleção Nacional de Rugby vai jogar a 7 de março no Estádio João Bouin, em Paris, contra a Geórgia, já a preparar o Campeonato Mundial de Rugby, e bem, vai jogar em casa, como todas as seleções nacionais. Portanto, nós não podemos concordar com a ideia que se fala de 11 milhões, ao passo que, forçosamente, somos muito mais numerosos. E a camisola, a t-shirt, devia ter o número total e não apenas o número dos portugueses aqui. Portanto, as comunidades é o que vocês já conhecem. São muitos imigrantes, ondas de imigração que têm 100 anos, têm 50, que é o meu caso, nasci em Alcaíns, fui para a França, tinha há quase 5 anos. E nessa altura, entre 69, 70 e 1971, foram 300 mil portugueses que saíram de Portugal para irem instalar-se em terras francesas. Mas, a pensar bem, o corpo expedicionário português, e eu vi a homenagem que as cidades portuguesas começam a prestar, e quero agradecer aos senhores Presidente de Câmaras de o fazerem, porque não é apenas prestar homenagem ao que eles fizeram, é uma forma também de relembrar aos nossos amigos franceses que os portugueses também participaram na libertação do território nacional junto dos aliados. Devia ter sido contra os aliados. Sempre é contra alguém porque se tratava de guerra. Mas, de facto, que seja há 100 anos, que seja há 50 anos, ou que seja ainda há menos tempo, os anos 2000, por exemplo, o número de portugueses em França não será de 600 mil com a nacionalidade portuguesa, não será de 1.200.000 que diz o consulado, para mim já ultrapassámos os 2 milhões. Porque naí entram toda uma série de números, de quantificações,
que eu acho que deve ficar mais abrangente. Ou seja, para mim, a questão da nacionalidade não tem importância. A definição das comunidades portuguesas é a ligação que nós queremos ter com Portugal. E é por isso que, segundo o fator que vocês também já viveram muitas vezes, nem todos os lusodescendentes falam português. E os AVECs, e todos os que, por definição, por várias razões, tiveram a infelicidade de não poder aprender a língua portuguesa, não deixam de fazer parte da nossa comunidade. De resto, muitas vezes, e fica aqui também o meu trabalho, ouço que a culpa é dos pais. Porque, de facto, os pais deviam passar todo o dia e todo o fim de semana a ensinar a língua portuguesa, ao passo que eles não foram fazer turismo, emigraram. E, portanto, essa diferença fundamental faz com que eu diga devemos aceitar também os lusodescendentes que não falam a língua portuguesa. Porque eles deixam de vir a Portugal por não falarem a língua portuguesa? Não. Eles deixam de ouvir, seja o Tony Carreira. Mas porquê que eles ouvem o Tony Carreira? Porque os empresários do Tony Carreira fizeram o trabalho e estiveram junto das comunidades. E foi preciso uma associação Cap-Magellan em 1923, para a primeira vez de toda a vida deles, os GNRs irem a Paris. E seguiram os Resistência, e seguiram os Delfins, e seguiram os Santos e Pecadores, e o nosso amigo Pedro Abrunhosa da mesma forma, e toda uma série deles atrás. Portanto, a questão não é de saber se os lusodescendentes gostam de música pimba. A questão é de saber qual é a capacidade que eles têm de aceder a algo de mais alargado do que somente a música popular, etnográfica, das nossas tradições, e, eventualmente, outra música. Os primeiros concertos dos Madre Deus fomos nós que os organizamos. Fomos nós que obrigámos as salas francesas municipais a agendar os Madre Deus. Daí a amizade que eu tenho ainda agora com o Pedro Magalhães, que para mim é um homem de Portugalidade. Outro homem de Portugalidade é Eduardo Lourenço. Mas qual é a característica dessas pessoas todas? É que a uma certa altura, e não quero comparar, apenas estou a dar informação, mas a uma certa altura debruçaram-se sobre a questão das comunidades. Portanto, ultrapassaram a barreira de apenas dos estereótipos. Portanto, as comunidades portuguesas são, ao meu ver, em França, pelo menos 2 milhões de pessoas. São 44 mil pequenas e médias empresas. São 900 associações. São 450 professores. Uau! Não, isso não é um bom número. Mas, bom, são 450 professores a ensinar a língua portuguesa. São mais de 4 mil eleitos franceses, de origem portuguesa. Sabem que a França tem essa particularidade de ser um dos motores da Europa, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, trava um bocadinho. Portanto, para ser vereador executivo é preciso ter a nacionalidade francesa. Bom, se tivermos só a nacionalidade portuguesa, nesse caso só podemos ser, entre aspas, vereadores, ou seja, conselheiros municipais. Mas, no entanto, já somos mais de 4 mil. E não somos 4 em 1000 cidades. Muitas vezes só há um eleito de origem portuguesa, é o Presidente de Câmara, que abriu os olhos e disse assim, mas já agora, há alguma ligação que nós podíamos aqui estabelecer. Portanto, a comunidade portuguesa, se eu tivesse que resumir um pouco em termos de número, é tudo isso. São coisas muito mais consequentes. Agora, óbvio, também temos jornalistas, também temos sindicalistas, também temos artistas, jogadores de futebol. O António Lopes é o guarda-redes do Lyon, ainda bem, de vez em quando falha e o Benfica ganha, mas também joga pela seleção nacional. Nós temos isso tudo. Até temos coletes amarelos. Um deles, isso é muito mau o que eu vou dizer, mas peço desculpa, mas um deles até fez o máximo para parecer com Camões. É mau, é péssimo, mas pronto, pelo menos assim vocês não vão esquecer. Também temos coletes amarelos. Bom, óbvio, porque a comunidade portuguesa está em todas as realidades. E quando os jornalistas portugueses me colocam a pergunta, quando os subúrbios de Paris e de muitas cidades francesas estavam a arder, mas isso o que é que acontece em França? Eu dizia, naquela altura, porque podiam ser portugueses, estavam dentro desses atritos. Óbvio, os portugueses estão em todos os lados. Só que os portugueses fazem parte da comunidade que mais rapidamente teve a sua própria casa. Saíram do alojamento social. Quando há um desastre, quando há atentados, morrem pessoas, colocam-me logo a pergunta se há portugueses. É óbvio que também deve haver portugueses. E também houve portugueses. E a Patrícia foi uma delas. Portanto, nós estamos em todas. A comunidade é isso. Em França, a comunidade já está em todos os lados. Agora, aqui a questão, quando se fala de comunidade perante Portugal, é qual é a ligação e quantos é que ainda têm
uma ligação com a parte portuguesa. Então, vou passar aqui só 5 minutos sobre o que os franceses dizem ser les sujets qui fâchent, as coisas que são menos agradáveis. Porquê é que nós temos o sentimento que, de vez em quando, Portugal está num desequilíbrio com as comunidades? Mas porquê é que vocês também, provavelmente, têm esse mesmo sentimento quando pensam ainda em algumas comunidades ou em alguma imagem da imigração? E é a primeira vez que eu digo a palavra imigração. Eu já não falo de imigração. Eu tenho todo o orgulho do trabalho que os meus pais fizeram. Eles imigraram, eu não imigrei, eu fui de mala. Não é bem a mesma coisa. Portanto, eu sou já a segunda geração. E os meus filhos, o Hugo e o Rafael, são a terceira geração. Mas, bom, de facto, nós estamos numa realidade que compete não esquecer. E é verdade que continua a haver um desequilíbrio. Vocês ainda falam de vez em quando na mala de cartão, ainda falam nos AVECs, ainda falam nessa realidade de portugueses que ainda têm uma imagem de Portugal um tanto antiquada e que se calhar não é a mais valorosa, o com mais valor na apresentação junto da França. E os portugueses de França, as comunidades, continuam a pensar que são portugueses de segunda. Esse é um quadro, isso é um constato. Isso é uma verdade. Eu, Putin, não me lembro, em algumas zonas de Portugal, de haver preços para os portugueses de Portugal e um preço para os imigrantes. Isso aconteceu. Isso é verdade. Eu ainda me lembro, o meu pai perdeu uma vista, tinha ele 14 anos, quando começou a trabalhar, e ponto, não foi fazer a tropa. Mas eu lembro muitas vezes de dizerem, fugiram, que era para não prestar homenagem ao país e não irem combater. Mas não eram muitos os que cá também não queriam combater? Portanto, aqui a questão é como é que nós vemos o nosso passado e como é que nós passamos a uma fase a seguinte. Isso é um dos temas um bocado complicados. O outro tema um bocado complicado tem a ver muito com a questão do ensino da língua portuguesa. É fundamental aprendermos a língua portuguesa. É fundamental mantermos essa ligação ao ensino da língua portuguesa. Mas qual foi o investimento dos governos portugueses no ensino da língua portuguesa fora de Portugal? Há poucos dias li um artigo do Sr. Presidente do Instituto Camões, embaixador, porque o Instituto Camões está ligado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, e o que eu vejo é que o Instituto Camões e o Presidente do Instituto Camões fica muito contente com os números. Acha que, de facto, estamos numa onda a subir. Tudo bem. Então vamos ver a França. França tem 30 mil pessoas a aprender a língua portuguesa. Mas a França, mesmo a França, tem 300 mil pessoas a aprender o italiano. Tem 800 mil pessoas a aprender o alemão. Tem 2 milhões e meio de pessoas a aprender o espanhol. Para não falar dos 6 milhões e meio de ingleses, mas aí já é outro campeonato. Portanto, se eu disser que nesses 2 milhões e meio de pessoas que estão a aprender espanhol, há muitos que são de origem portuguesa, eu digo, eles escolheram o espanhol porque era melhor do que o português, ou porque era mais fácil de aprender a língua espanhola, porque houve muito mais peso nas negociações, e a cada vez que os nossos amigos espanhóis compravam alguma coisa à França, e eu testemunhei nisso, foi uma das minhas atividades como consultor, pediam, exigiam que houvesse contrapartidas, inclusive sobre a questão do ensino da língua portuguesa. Sou vereador dos assuntos europeus e devo estar a receber o meu 4º embaixador espanhol. Todos pedem um encontro com a Presidente da Câmara de Paris, que também é franco-espanhola, portanto também pode ajudar. E de resto somos os únicos a ter uma dupla nacionalidade. Eu nunca vejo nenhum embaixador português vir a colocar exatamente o mesmo pedido de encontro e a fazer exatamente o mesmo pedido. Dizer assim, porque a primeira coisa que o embaixador pede é o que é que nós podemos ainda fazer para desenvolver o ensino da língua espanhola, para o bem de todos os parisienses. E é isso que se entende. Mas estamos realmente com realidades diferentes. Portanto, das temáticas que mais complica a ligação entre Portugal e as suas comunidades tem a ver com a questão do ensino. E se repararem o artigo, os dois artigos, os vários artigos, porque os deputados depois também começaram a responder, tem muito a ver com a mesma realidade. Portugal fica contente com o que já conseguiu, ao passo que está a deixar de lado o que ele poderia conseguir. E é engraçado porque os nossos amigos franceses, nesse sentido, são muito inteligentes. Fizeram das línguas principais do ensino em França as línguas fronteiras, dos países de fronteira. Portanto, automaticamente, o espanhol, o italiano, o alemão e o inglês.
Foi fácil para mim enviar uma nota ao Ministério da Educação francês dizendo assim, já agora, a maior fronteira que a França tem com um país é com o Brasil. Portanto, também podiam ter colocado a língua portuguesa, já agora. Mas onde é que estão as expressões? Isso é a terceira parte mais complicada. A capacidade de organização da comunidade portuguesa é relativamente fraca. Presidi a coordenação das associações, sou um dos membros fundadores da maior associação de jovens luso-descendentes, essa que convidou a Tona Tuna na Noite da Gala organizada na Câmara de Paris, para dar um exemplo. Existe uma Câmara de Comércio que tem essas 44 mil empresas, mas, de facto, nós não atuamos como uma comunidade organizada. E é por isso que eu digo, e sou dos poucos a dizer, não há comunidade portuguesa em França, porque a comunidade entende-se como uma rede a funcionar. E nós ainda não funcionamos bem. Ainda não funcionamos bem. Portanto, não há uma rede e, portanto, não há uma comunidade. Há um conjunto de pessoas que têm toda uma série de ideais, de assuntos em comum. Isso é a parte difícil. Depois passamos para a parte positiva. Bom, mas é uma realidade. E acho bem que todos conhecem essa realidade. Passando novamente para o lado português, onde é que estão bem as políticas fortes, e não é uma crítica, até porque é uma conterrânea vossa e tenho muito apreço pela doutora Berta Nunes. Não é um problema de pessoas, é uma problemática de visão. Nós estamos a falar das comunidades portuguesas, nós devíamos estar a falar da internacionalização da economia portuguesa através das realidades, inclusive das comunidades portuguesas. Portanto, não sei se é uma Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas que devia existir ou se é dentro de um Ministério muito mais consequente, porque nós, segunda e terceira geração, já não somos imigração. Já não temos os mesmos patamares, já não respondemos às mesmas realidades da imigração, que era a realidade dos nossos pais. Isso é outro ponto que fica para nós com um sentimento muito, muito difícil. Relembro que os portugueses fora de Portugal votam para o Presidente da República Portuguesa há pouco mais de 10 anos. Portanto, essa noção de fazer parte da mesma família, temos que participar da definição das regras e depois fazê-las respeitar. Outro e é o último ponto, assim mais difícil sempre defender. As remessas dos imigrantes, antigamente, portanto, as remessas que são enviadas pelas comunidades agora, geralmente são de 3,2 bilhões de euros. 3,2 bilhões de euros. Mais, menos. Houve anos em que essas remessas eram iguais ou superiores às receitas do turismo. Já não é o caso. Portugal agora é conhecido no mundo inteiro, e então franceses, vocês até dizer cheguem, porque de facto, já agora há franceses por tudo o que é sítio. Mas de facto, essa questão das remessas está inscrito no orçamento do governo, no orçamento público, como sendo um investimento unilateral, não tem o retorno que nós podíamos imaginar. 22 milhões de euros é o que o Instituto Camões gasta por ano no ensino da língua portuguesa fora. 22 milhões, 3,2 milhões de euros. A ligação não é automática, mas não podemos não pensar que há alguma coisa que está errada. Porque o investir no ensino da língua portuguesa é alargar a rede da língua portuguesa, portanto, da economia portuguesa e, de forma mais alargada ainda, da questão da lusofonia. Bom, são alguns temas. Vamos passar à parte mais positiva. A parte mais positiva, e é por isso que é fundamental investir nas comunidades. Fundamental. Nós estamos num upgrade geral. De facto, em França, nunca como agora a imagem de Portugal foi tão positiva. Por várias razões. E aqui não é fácil dizer que foi porque Portugal ganhou à França o Euro 2016. Mas também foi. Porque faz parte do upgrade, faz parte daqueles momentos em que todos que refletem dizem assim, afinal, eles também já são campeões da Europa. E quem são os campeões da Europa atualmente? Portugal. E até o próximo campeonato nós não paramos de repetir. Somos campeões da Europa. E eles já são campeões mundiais, entretanto. Mas nós somos campeões da Europa. E isso foi bom. Isso foi bom. Até a Eurovisão foi bom. Porque ninguém se interessa fundamentalmente pela Eurovisão. Mas Portugal ganhou. E como a França já tinha ganhado uma vez, ficámos 1-1. Isso é importante. E nós, malandros, até dissemos que estávamos a 2-0, porque a francesa que ganhou a Eurovisão para a França era de origem portuguesa. Bom, é óbvio que aí é a parte mais engraçada. Mas não é isso só.
é que, a todos os níveis, a França e a comunidade francesa vê Portugal com olhos diferentes. E não é por nada, e não apenas pelos Visa Gold e essas facilidades fiscais, que muitos deles investem em Portugal. Portanto, nós estamos claramente numa situação de upgrade. E isso há que aproveitar. E porquê é que eu digo que agora passo para a parte mais positiva no meu português um tanto fracote? Porque eu acho que eu gostaria de deixar aqui 3 pistas, 3 caminhos, Rui, caminhos, que são a diplomacia económica, a diplomacia das cidades, mas também a diplomacia do ensino. O que eu chamo a diplomacia do ensino. E eu disse que a minha conclusão era a lusofonia. Sim, nós estamos agora numa realidade onde a imagem de Portugal é de tal maneira muito mais positiva que é a altura de apertar, é a altura de investir, é a altura de dizer nós estamos num equilíbrio. Não é porque o país é supostamente mais pequeno, porque, por exemplo, em França, uma comunidade assim tão consequente pesa como outras já pesam. Um número que é muito engraçado. Os notários franceses, que são pessoas super importantes, de vez em quando saem uma série de números. Na região de Paris, vocês têm vários departamentos, o 75 é Paris, depois relembrem as matrículas dos carros quando vêm cá. Bom, tem aqueles 94, 93, 92, 91, 94, Champigny, Saint-Maur, as cidades míticas. Bem, no encontro com os notários franceses, porque eles sabem todos que eu sou de origem portuguesa, aliás, não sou de origem portuguesa, sou português e francês. Dizem-me assim, Monsieur Sanchez, sabe que a comunidade portuguesa, em termos de poupança, ultrapassou a comunidade judaica. Bem, se há uma coisa que nós sabemos dos nossos amigos da comunidade judaica, é que, de facto, têm uma capacidade de poupança consequente. E foram eles que dinamizaram uma grande parte do subúrbio de Paris, inclusive em termos de real estate, em termos de imobiliário. E foram eles que criaram as primeiras grandes cidades de pavilhões. Se os portugueses já chegaram à capacidade, e até já ultrapassaram no 94, a capacidade de poupança da comunidade judaica, eu acho que mostra muito bem o que nós somos, mas que aqui ninguém sabe, ou poucos. E, portanto, e não estão aqui pessoas do imobiliário, ou muito poucos, mas agora, se vocês pensarem em tudo o que isso quer dizer, se começarem a fazer as ligações entre os 44 mil PMEs, os 4 mil eleitos, as associações, as pessoas na sociedade, e bem, eu digo, como eu fiz assinar entre o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e a Presidente da Câmara Municipal de Paris, Anne Hidalgo, sobre as incubadoras. E nós deixamos espaço em Paris para as startups de Lisboa, e Lisboa deixa para nós espaço para a startup de Paris. Ou seja, a realidade na qual nós estamos a viver agora, em termos, por exemplo, de diplomacia económica, é muito mais consequente. E quando a cidade de Montévrain, na região de Paris, gemina com Castro Daire, e que um dos principais investimentos de Montévrain é a abertura aqui de fábrica, eu acho que é um bom caminho. Mas isso é a diplomacia das cidades. Portanto, sobre a diplomacia económica, eu digo, inclusive aos mais jovens, inclusive aqueles que tiverem projetos ligados à Europa, ligados à França. E bem, vocês têm muito mais colegas, têm muito mais investidores, têm muito mais capacidade, inclusive, de ter uma formação complementar a uma primeira experiência, graças à rede da comunidade portuguesa. Diplomacia económica, diplomacia das cidades. Vou ser relativamente rápido. Nós todos aqui, e alguns de vocês, e a Bragança é um bom exemplo com o Pavillon-sous-Bois, existem 239 cidades geminadas entre França e Portugal. A metade não funciona. Bom, a metade não funciona. Porquê? Porque muitas vezes era o nosso amigo que era, por exemplo, de Chaves, e depois, automaticamente, quis que Chaves estivesse geminado com a cidade onde ele estava a viver em França. Depois funcionou ou não funcionou. Cascais e Biarritz não foi imigração. Sintra e Fontainebleau não foi imigração. Portanto, há um bocado de tudo. Mas mesmo onde foi imigração, alguns estão a funcionar lindamente. Lindamente. E não é só Paris-Lisboa, ou, obviamente, Bordeaux, Porto, para falar dessas mais importantes cidades, se calhar.
289 cidades geminadas quer dizer o quê? Quer dizer que qualquer uma destas cidades, e a esmagadora maioria destas cidades, tanto em França como em Portugal, tem programação cultural. Tito, você já foi várias vezes a fazer concerto nessas salas francesas. Portanto, tem programação cultural, tem museu, tem toda uma série de atividades, inclusive, por exemplo, cinema, mas também tem incubadoras, mas também tem o seu parque industrial. E a mesma coisa aqui em Portugal. Portanto, eu digo, nós estamos numa onda onde vale a pena as cidades portuguesas desenvolverem a ligação com as cidades francesas. E vale a pena aquelas que ainda não têm germinação ou tratado de cooperação, começar a pensar nele. Porque quando no João-sur-Marne e Figueira da Foz assinam um tratado de amizade, é sobre o desporto. Não é forçosamente sobre a parte cultural. Quando Fundão e Nevers assinam sobre as novas tecnologias, estão a pensar nas áreas de investimento que são as delas. Bom, estou consciente que o tempo vai passando e, portanto, deixo aqui a diplomacia das cidades. Mas aos presidentes de Câmara não posso não deixar essa achega como sendo algo muito consequente. Até sobre o trabalho da memória. Até sobre o trabalho da memória. Tudo o que pode fazer o património. Tudo o que pode fazer com que essas ligações se venham a desenvolver. E Portugal tem uma outra coisa que a França não tem. A França tem 36 mil comunas, portanto tem as grandes, as médias e as pequenas, mas vocês ainda por cima têm as cidades e têm as freguesias. Há muitas freguesias de Portugal que podiam tratar e ter cooperações com cidades pequenas ou médias em terras francesas. Vou acabar sobre a questão do ensino. Tive a sorte de já trocar um pouco na altura do almoço. Sim, o Instituto Politécnico de Bragança é provavelmente um dos institutos mais conhecidos em terras francesas. E tem a ver com várias realidades. Uma delas é a comunidade portuguesa, que é oriunda desta região, desta linda região, e que, por definição, diz que nós também temos um Instituto Politécnico. Mas também é dos poucos que eu vi, pessoalmente, ter ação fora. E eu sei que vocês ainda estão agora a preparar mais uma saída e mais uma apresentação fora. Portanto, eu lanço o repto a todos os outros. Façam com que os institutos, as universidades, os institutos, estejam também muito mais presentes. E da mesma forma que Portugal, quando é o salão do turismo, quando é o salão de algo muito específico, já avança com vários stands, façam o trabalho de irem em conjuntos, todos, fazerem a promoção do ensino português. Porque o que eu ouço sistematicamente é que o ensino em Portugal é super qualitativo. É de tal maneira qualitativo que todos aprendem em Portugal e depois vão trabalhar para fora. Isso ainda é outra problemática. Agora eu digo, e a Capmagem batalhou para os 7% dedicado aos lusodescendentes, eu digo que uma das melhores formas de divulgar as realidades regionais, as realidades de Portugal, é de fazer vir muito mais pessoas estudar e viver, conviver aqui em Portugal. Para mim, que sou oriundo da Beira Interior, das regiões do interior, acho que também é uma das soluções para o desenvolvimento, mas essa não é bem a minha tarefa, portanto não vou ficar. Diplomacia do ensino. Esse soft power, essa capacidade que Portugal tem, porque tem coisas de excelência e é capaz, a cada vez, sistematicamente, de o provar. Eu fico sempre de boca aberta quando os nossos amigos franceses entram em contato com essa realidade. Quando acompanhei o presidente Chirac na viagem oficial em 99 aqui a Portugal, tivemos um jantar em Sintra, jantar de Estado, portanto, todos partilhados nas mesas. Eu estava na delegação francesa do presidente francês, como é lógico, e depois no autocarro, quando regressámos ao hotel, estava a ouvir o presidente da Renault, da AXA, todos os presidentes, dizerem todos a mesma coisa. Dizem assim, nós estávamos assentados a uma mesa onde as pessoas que estavam na mesa falavam melhor francês do que nós. Bom, mas isso é uma realidade que eu vejo sistematicamente em todas as áreas. Ainda agora, mais um prémio para a animação portuguesa. Isso é uma realidade. Eu fico muito orgulhoso disso. E, portanto, se vocês ainda precisassem de mais uma motivação, eu deixo aqui essa informação. As pessoas em França gostam de Portugal. Cada vez mais gostam de Portugal. Agora, infelizmente, ainda não conhecem bem Portugal. Portanto, é preciso ir ainda mais, e mais um bocadinho ainda junto deles. Quem me ensinou isso, o primeiro que falou disso, foi o presidente Ramalhianos. Agora, vocês têm um presidente da República que é fantástico.
E vocês não precisam de ir à eleição do Presidente da República Portuguesa. Basta as comunidades portuguesas votarem, é suficiente. Porque ele está com 99,9%. É assim. É o homem do selfie. Mas é o homem que disse que, se eu for eleito, a primeira coisa que eu faço é às comunidades. E é uma coisa que não acontecia. Portanto, eu tenho o sentimento, e também tenho o sentimento que o Primeiro-Ministro António Costa, nessas últimas ações que foram desenvolvidas, que Portugal está a acordar para as comunidades. É uma boa notícia. Para mim, a conclusão, no entanto, é: porque é que nós devemos todos fazer parte da mesma família? Porque é que nós devemos fazer novamente a ligação entre os diferentes membros da família? Porque a nossa família não é só... A nossa família não é só Portugal. Essa é linda e é motivadora. Mas, de facto, a nossa família já não é só Portugal. É a lusofonia. E eu deixo aqui, não é apenas por estar o Tito Paris ou o Sr. Ministro, mas é fundamental essa ligação à lusofonia. Se em França os nossos amigos brasileiros fizessem o trabalho deles e assumissem ser a locomotiva, porque Brasil é Brasil. Porque Brasil é Brasil. São 240, já não sei, 280 milhões a falar a língua portuguesa. Se o Brasil assumisse, se Portugal tivesse muito mais presente, onde, felizmente, Cabo Verde acordou, Angola ainda está a refletir, Moçambique inexistente, mas é normal, é assim, as coisas vão avançando. Brasil, Cabo Verde, Portugal são largamente suficientes em França para fazer a pressão, para termos um momento muito sensível do ensino da língua portuguesa. Portanto, a lusofonia é a solução. E quando nas nossas cidades devemos defender que haja uma programação lusófona muito mais consequente para o bem dos nossos habitantes, eu quero o bem dos parisienses, não dos portugueses de Paris, ou dos cabo-verdianos de Paris, ou dos brasileiros de Paris. Eu quero o bem de todos os parisienses. Agora, eu sei que eles vão ficar muito mais felizes se também tiverem mais lusofonia. E concertos do Tito Paris. E é por isso que a lusofonia é a solução. Arrebentei com o relógio e com a vossa paciência. Mas pronto, eu queria ficar muito forte sobre essa questão da lusofonia para responder à pergunta qual é o interesse em desenvolver a ligação com as comunidades portuguesas. Esse interesse é total, tem que ser agora e não estar à espera mais tempo. É preciso ir ver, é preciso receber para melhor compreender, e mais uma vez obrigado por eu ter tido a possibilidade de aqui deixar algumas dicas. E pronto, e a última frase não pode não ser a de desejar um feliz aniversário ao Instituto Politécnico de Bragança. Primeiro porque os aniversários são importantes, porque são sempre momentos em que dá para reflexão, porque um instituto de ensino é, por definição, a escola da vida. Há os que têm a sorte de aprender, e há os que nunca foram à escola, como muitos dos nossos pais, e que, no entanto, também têm muita capacidade e ficam sempre muito felizes em saber que os filhos, esses, já foram todos para a escola. Alguma vez não fizeram nada, mas foram todos para a escola. E isso para eles era super importante. Portanto, queria desejar a joyeux anniversaire, um feliz aniversário, e é uma data que eu não vou esquecer, porque é engraçado, as coisas são assim, mas há outra pessoa que é muito importante na minha vida hoje, que faz anos, que é a avó do Hugo e do Rafael, que é a mãe da Dina, que é a minha esposa, portanto é a minha sogra. E isso é uma tradição que convém orar, e aí estamos todos ligados, França e Portugal, por várias razões. Portanto, quero também desejar um feliz aniversário à minha sogra, que é ligeiramente mais velha do que o Instituto, mas não tem menos sapiência.